Série Vigários de União com Danilo Reis. Boa tarde aos ouvintes, mais uma vez. Boa tarde, RJ. Francisco Marques, novamente. Aos que nos acompanham, né? As cadeiras cativas. Encontrei ali agora há pouco, a caminho daqui, né? O Júnior Moita, na escuta. Sempre cativo também, né? Cativo. Pedro Neto ali no lado da igreja, né? O seu Manu também, que sempre nos acompanha. E hoje nós chegamos no penúltimo episódio, né? Foi rápido, né, gente? Devido a algumas poucas informações de alguns dos padres, né? A gente teve que, basicamente, suprimir algumas histórias, devido realmente à falta de mais informações. Mas hoje nós vamos falar do padre Joseph Maria Lô, um pouco do seu cooperador, do seu coadjutor, padre Franz Gorres, e do emblemático padre Luiz de Castro Brasileiro, né? Certamente é o padre mais bem conhecido aqui na cidade. No último episódio nós falamos dos Cíceros, né? Dos dois padres Cíceros e do padre Acilino. Esse Cícero que foi falado não tem nada a ver, embora tenha alguma semelhança com o modo de atuação do padre Cícero lá do Juazeiro. Exatamente, né? como a gente falou no último programa, principalmente devido ao envolvimento em algumas questões muito polêmicas, né? Com a morte e o falecimento do padre Cícero Santos, em 1936, a Diocese do Piauí não tardou em enviar um substituto. E em 1937, veio para assumir a paróquia o padre Joseph Maria Lô. É um nome meio estrombólico, né? Francófono, né, germânico. Ele tudo indica, ele era natural ali da região da Alemanha, da Germânia, né, antiga Germânia, ali a Bélgica, a Holanda, uma parte da França. Ele era francófono, ou seja, falava francês. E ele chegou aqui em 1912 no Brasil. Ele pertencia a uma congregação chamada Missionários da Sagrada Família, criada no final do século XIX na Europa. E eram missionários. Aí ele foi enviado ao Brasil, se estabelecendo a priori em Macapá, aquela região ali, amazônica. Lá para o norte, né? Tanto é que quem estuda no patronato, quem estudou, sempre vai lembrar do padre Júlio Maria Lombardi, sempre falado lá pelas freiras, que foi um dos cofundadores da congregação. O padre Joseph Maria Lô era colega do padre Júlio Maria Lombardi. Ele chegou um pouco depois do padre Júlio Maria, mas é bem provável que ele tenha se conhecido, né? Perfeitamente. Ele chegou aqui, permaneceu um bom tempo lá na região norte, até quando ele chega a São João do Piauí, aqui no Piauí, né? E onde ele permanece aí até vir para a União. Ele assume a paróquia no dia 28 de janeiro de 1937, onde ele é recebido pelas autoridades locais. Isso, quem estava tomando de conta da paróquia de União era um padre de Teresina. Porque em junho ou julho de 36, quando o padre Cícero falece, eles não enviam logo de imediato. Substituto, né? Então fica alguns itinerários vindo para dar assistência religiosa à cidade. É interessante que no ano de 1940, ele tem a companhia, né? Chega a companhia para ele, né? Um cooperador, que é o padre Franz Gorres. Esse era alemão e permaneceu aqui durante o ano de 1940 e depois foi embora, se não me engano, para Pernambuco, onde ele largou a batina e se casou. Né? Tem informações de que ele depois se casou com uma brasileira lá em Recife. Cansou do peso da batina e passou a usar um bambolezão no dedo, né? Exatamente. Se desprendeu da religião e se prendeu no casamento, né? Pois é. Agora, o que é que é destaque durante essa curta passagem do padre José? Né? Ele permaneceu aí por volta de 7 anos. Foi uma grande reforma na Igreja Matriz, realizada em 1940. Onde nessa reforma, ele fez a alteração da nave principal da igreja, né? Era mais baixo o teto ali da nave, do altar-mor, ele
Ampliou, né? Ampliou mais para cima, colocou mais para cima, né? Renovação de todo o madeiramento do teto da igreja, que já estava uma situação já de ruínas. E o que mais chama atenção, a substituição do telhado por telhas francesas. Nessa época, virado dos anos 30 para 40, era um período que a cidade de União ela estava se modernizando. Uhum. Com a chegada de equipamentos públicos, né, de novas estruturas, ou seja, era um período de modernização da cidade. Aquela mesma telha atual, né? Não é a mesma telha atual, mas é a telha que ainda hoje se encontra na casa do João Osório, João Camota, ali aqui próximo do sindicato, e na casa da dona Terezinha Coutinho, ali próximo à Praça Barão de Gurgueia. Uhum. Nesse período aí, aquelas telhas elas estavam no auge. Era o que tinha assim, de mais moderno, né? Material de telha na época. Então o padre... Curioso é como que se desfizeram, né, dela. Pois é. Então o padre José, né, ou José, ele fez esse processo de substituição do telhado por essas telhas modernas. É interessante que elas vieram do Pará, via mar, Parnaíba, foi colocado numa outra embarcação, numa balsa, e veio para a União, via Rio Parnaíba. Eu tenho uma testemunha ocular que ela me disse que na época, assim, todo mundo estava assim, ansioso pela tão aguardada chegada da mercadoria. Tanto é que quando o vapor aportou no cais, apitou no cais, né? Muita gente se dirigiu até o local e fizeram uma espécie de fila indiana do cais até a igreja para descarregar a mercadoria. Era passado de mão em mão a telha, uma fila indiana do cais até a igreja, até o local da obra. Era uma atração, né? Uma grande atração. Então, foi uma grande transformação na feição da igreja. Tanto é que em 1941 a gente teve uma visita pastoral onde o bispo elogiou bastante, colocando a Igreja de União como uma das melhores da diocese. Agora, uma coisa interessante durante essa visita, Francisco, que o bispo chamou a atenção, ele não gostou do comportamento de algumas mulheres que insistiam em transitar pela sacristia e pelos corredores laterais. Então ele fez deu esse puxãozinho de orelha para o padre José chamar a atenção dessas senhoras. A mulherada ansiosa, né, para ter um contato ali com os padres, tudo. Mas exatamente. O que chamava atenção também na igreja nessa época era um relógio de bronze que tinha numa das torres da igreja. Também tinham 3 sinos de ouro, um médio, um grande e um pequeno, que infelizmente hoje a gente não tem mais, né? Mas durante essa curta e laboriosa passagem do padre José, o que chamou a atenção foi essa grande reforma. Desse relógio não tem mais nada dele também, né? Tem não. Tem aquele outro, mas aquele outro já é mais recente, né? É mais recente. Inclusive aquele outro, uma vez eu presenciei um técnico que era de São Luís, e ele disse que, olha, infelizmente aqui esse relógio ele está desconfigurado, mas é o melhor relógio que eu conheço. Agora, infelizmente, não tem peça mais, né? Não tem as peças dele, as peças originais dele foram retiradas e a gente não sabe mais para onde foi, né? Exatamente. A colocação daquele relógio, a gente vai ver logo em seguida, quando a gente vai falar agora do padre Luís Brasileiro. Então, o padre José Maria Lô, ele deixou a paróquia em 1942, onde veio em substituição o polêmico, mas trabalhador e muito afamado padre Luís Brasileiro. Esse aí entrou para a história mesmo, Esse aí entrou para a história. Nós vamos falar agora talvez o momento mais esperado de toda a série, que é do padre Luís de Castro Brasileiro. Antes, mandar um alô aí para o nosso amigo empresário Anderson Luiz, que está na escuta, né? O Anderson, que é um dos ávidos em conhecer a história do município de União, né? E sobretudo de seus personagens. Então, assim, o padre Luís Brasileiro, ele, sem dúvida nenhuma, é o maior ícone da paróquia de Nossa Senhora dos Remédios, desde sua criação aí em 1853. Ele permaneceu por cerca de 20 anos, né? Mais precisamente 19 anos, e foi um período de muitas realizações. Assim, foi o momento mais esplendoroso da paróquia, sem dúvida nenhuma, devido ao volume de realizações que ele promoveu aí durante a sua estada.
O Padre Luiz, ele chegou em 1942, em substituição ao Joseph. Ele era um cara que era natural do sul do estado, né, no município de Jerumênia, onde ele nasceu no dia 7 de setembro de 1912, né, por coincidência do dia da independência do Brasil. Né? Tem até algumas pessoas que dizem que o sobrenome brasileiro teria devido à homenagem, mas o pai dele, no nome consta, né, o Pedro Pierre brasileiro. Né? Tem alguns moradores aqui de União, da zona rural, que levam esse nome, o sobrenome também, né? Brasileiro, né? Ele se ordenou, ainda jovem. Será que são parentes? Fica essa curiosidade, né? Porque brasileiro é um sobrenome que não é comum, né? Ele se ordenou em Teresina no dia 8 de dezembro de 1940. E chegou em União no dia 18 de outubro de 1942. Ou seja, um pouco tempo depois de ordenado. Estava saindo da Tava saindo da casca do ovo. E isso mostra também, né, o seu ímpeto em trabalhar. Porque ele chega em União, né, nessa data, e ele é recebido durante a festa das missões, né, que era um evento aí que foi preparado para a sua recepção, onde ele foi recebido pelo prefeito de então, Filinto Rego. É engraçado porque eles dois, né, marcaram época nesse período. Né, então fizeram uma parceria aí que deu muito certo. Pelo menos no período em que o Filinto Rego esteve na prefeitura. Né, o Filinto Rego ficou até 1945, e dentro no intervalo desses 3 anos, em todos os eventos, as inaugurações da prefeitura, o Padre Luiz estava presente. Então, eles dois, né, digamos que foram as 2 figuras mais emblemáticas nessa época para o melhoramento da cidade de União. O Padre Luiz, ele faz se diferenciar porque, além do espectro religioso e litúrgico, ele vai se destacar em outras áreas. Por exemplo, ações sociais, ele vai se envolver. É o que termina dando mais visibilidade. Isso. Né? Na questão cultural, principalmente. Educacional, porque ele vai ser um grande benfeitor nessa área. E também no propósito de dar infraestrutura à paróquia de Nossa Senhora dos Remédios. Então, é com o Padre Luiz que a paróquia de União ela vai ganhar um novo patamar. Sobretudo na sua infraestrutura. E aí a gente pode elencar uma série de benesses que foram empreendidas pelo Padre Luiz. A saber, pela criação do Centro Operário São José, entre 1942 e 43, que era uma espécie, assim, era um embrião de um futuro sindicato de trabalhadores rurais de União. Então esse Centro Operário ele dava assistência religiosa e social aos trabalhadores do campo, principalmente. Então, quando falecia um associado, o centro, ele custeava o velório. Né? Dava um amparo necessário, né? Exatamente. Então, é uma espécie, de certa forma, uma espécie de sindicato. Tanto é que o Padre Luiz, inclusive, chegou a ser, entre as suas polêmicas que ele se envolveu, ele chegou a ser acusado de utilizar o centro como um salão de forrobodó. Isso na conotação da época em palanque político, né? Isso vindo das pessoas que não tinham grande afeição por ele. Outra coisa também, Francisco, nessa questão social, foi um evento que ele criou aqui, que era o chamado Almoço dos Esmolés, ou dos Esmolês. A gente sabe que nesse período, né, ele deu muita ênfase aos festejos de São Raimundo Nonato, então muita gente vinha aos festejos, principalmente os pedintes, os mendicantes. Então, a cada encerramento de festejo, no dia 31 de agosto, ele tinha um poder de articulação muito grande com as pessoas, com os políticos, reunia ali uma galera e oferecia um almoço a esses pedintes, né? Aos pedintes. Dizem até algumas pessoas na época que até os animais, até cães, ele dava, oferecia o almoço, né? Interessante, Danilo, que essa questão dos pedintes ela ainda hoje é presente nos festejos, né? Exatamente. E tem uma senhorinha que ela reside na Rua 100, lá em Timon. Ela é dona de um quarteirão inteiro, né? Lá em Timon, no Maranhão. E aí todo festejo ela está aqui, não sei, faz 2 anos que eu não participo de festejo, não sei se ela ainda está vindo, né? Mas a última vez que eu participei, ela estava lá, com o seu pirizinho na mão, pedindo, né? E ela é dona de um quarteirão inteiro lá de casa alugada em Timon, no Maranhão. Pois é, para você ter uma ideia também de que até na questão econômica, o Padre Luiz ele também foi importante.
porque com o engrandecimento dos festejos de agosto, sobretudo nesse caráter sociocultural, movimentou também o econômico, porque muitos vendedores ambulantes vinham para a cidade, como ainda hoje a gente observa. Quanto maior o movimento, maior a atração de... para mercadejar ali suas Sim, quinquilharias, né, suas mercadorias. Então gerava também o que a gente chama, inclusive na área do turismo, o efeito multiplicador do turismo, né? Vendeu cafezinho com bolo, um frito de galinha de capote, exatamente, né? A atenção à cultura também foi uma de suas marcas. E aí, a questão mais emblemática é a criação da procissão dos vaqueiros no ano de 1944, onde consta que teria sido a primeira passeata de vaqueiros do Brasil. Tanto é que o 29 de agosto tornou-se referência nacional, né, com a criação dos feriados municipais, depois estadual, e hoje é Dia Nacional do Vaqueiro. Graças aí à parceria do Padre Luiz com cerca de 15 vaqueiros na época. Para isso, uma prova de que o Padre Luiz ele dialogava tanto com o rico quanto com o pobre. Sim. Era uma das suas características esse poder de articulação com várias camadas aí da sociedade. Ou seja, literalmente, com o patrão e o vaqueiro, né? Com o patrão e o vaqueiro. Outra questão também interessante que ele é coautor é a procissão dos motoristas. Né? No final dos festejos, ele teria feito uma parceria com o Zuca Lopes, que era muito da igreja, e criaram aí a passeata dos motoristas, ou a procissão dos motoristas. Poucos carros na época, a procissão de carros, ou seja, de motoristas, era uma atração. É uma atração. Né? Numa época que a cidade não tinha tanto veículo automotor, né? Ou seja, o homem era bom de marketing, né? Era muito um visionário, bom. Viu? Exatamente. Outra questão muito interessante, Francisco, e que na época causou um grande frenesi, uma espécie de revolução, foi a primeira amplificadora de União. No ano de 1948, né? Ou seja, um pouco mais, a gente já está atrasado nesse quesito, né? Mas ele adquiriu a primeira amplificadora, chamada Amplificadora Voz Católica de União, onde ela foi preponderante para os eventos realizados pela paróquia. E também pela sociedade civil. A prefeitura pediu emprestado. Não, tem um evento ali, empreste a amplificadora. Né? Eventos no patronato. Né? Então, foi o nosso primeiro equipamento cultural. De comunicação da cidade, né? A amplificadora. Danilo, só interrompendo aqui um pouquinho, é que eu não vou mencionar nomes não, né? Mas eu lembro de uma passagem com relação a essa amplificadora. Tinha não sei se é a mesma, né? Mas dentro de amplificadora que havia naquele entorno ali, né? Um cidadão muito empolgado, fazendo lá os seus anúncios, tal, colocando música, os seus avisos, enfim. Aí tem sempre no meio de um grupo, tem sempre um que é mais, digamos assim, mais gaiato, né? Aí o que o mais gaiato fez? Colocou embaixo, era um anúncio de festa, colocou em letras garrafais, de já agradece quem comparecer esse ato de fé e piedade cristã. Era uma festa, né? Aí o cara mandou brasa, né? Fez o anúncio e terminou com essa frase de efeito. Aí, meu amigo, foi a gargalhada só nas imediações ali da igreja. E o cara não estava entendendo muito bem. Quando saiu, todo mundo rindo. Parece que o cara ficou pé da vida com essa brincadeira, viu? E essas amplificadoras, elas deram muita dor de cabeça na época. Sobretudo para o prefeito. Né? Porque era depois que o Padre Luiz trouxe essa primeira, aí se popularizou, né? Todo comerciante queria ter um amplificador. Chegou o primeiro, pronto. Exatamente. E aí tinha aquela rivalidade, né? De quem gritava mais alto. Isso aí deu quase... Quem vendia mais barato. Isso aí deu uma confusão muito grande, né? Nesse período aí. Muito grande mesmo. Que é uma história que a gente pode... Outra ocasião a gente contar. Tá certo. Mas o principal marco, o principal equipamento cultural que o Padre Luiz ele concebeu foi o Cine Teatro, que é o salão paroquial. Sim. O primeiro equipamento de entretenimento e lazer de União, o primeiro equipamento de cultura da cidade. Que nessa época a gente não tinha tantas opções para o entretenimento e lazer. Exceto a Praça Getúlio Vargas naqueles momentos de retretas da banda de música, né? Mas a gente não tinha um local para exibição de filmes, para apresentações teatrais. E o Cine Teatro, ele foi concebido em 1951 com esse propósito. E entre suas finalidades,
servir também de um dos palcos para o maior evento já realizado no município de União, que foi a Festa do Centenário de 1953. Então, o Padre Luiz, ele tinha as chamadas campanhas da boa vontade, onde ele aproveitava aí o carisma que ele tinha para pedir donativos para as pessoas, sobretudo os figurões, para construir as coisas. Tanto é que o salão paroquial é interessante porque teve uma colaboração das pessoas mais plebes, porque um regime de mutirão foi construído, o salão, e muitas pessoas iam à beira do rio pegar areia e pegar material para a construção do centro. No ombro, né? No ombro, né? O salão paroquial, o cine-teatro paroquial, que tornou-se importante a partir de então para a movimentação cultural de União. Então, o grande marco da sua atuação cultural em União é o salão paroquial, que é o cine-teatro originalmente. Construído em tijolo dobrado, né? Certamente Exatamente. ali foi os oleiros que também deram uma contribuição. Exatamente. E um estilo arquitetônico na época moderno, né? Quadriforme ali, que diferenciava bastante do restante das edificações da cidade, né? Outra questão, Francisco, que muita gente também concorda, em que ele se destacou mais, foi na promoção da educação de União, sobretudo voltado para a juventude. Ele fez muito mais do que muitos gestores, diga-se de passagem, na cidade, nessa questão. Porque até 1945, nós só tínhamos um grupo escolar, assim, o que era conceituado como de melhor, que era o Fenelon Castelo Branco. Mas aí ele, para dar um up na educação de União, ele conseguiu aí, com articulações, construir o patronato. Um colégio, assim, um dos mais modernos na época do Piauí, em questão de infraestrutura, né? Ele conseguiu aí o terreno com empresários aqui da terra, né? E deu o nome a Maria Narciso, porque era a mãe do doador do terreno, que na verdade o nome dela não era nem Maria Narciso, era Maria de Rezende, mas Narciso era o marido dela, que era o Coronel Narciso. Aí pegava, né? Aí patronato Maria Narciso. Onde, além do caráter filantrópico, né? Ele nasceu como filantrópico, atendia também a classe abastada. Ou seja, quem podia pagar, pagava. Quem não podia, estudava de graça. Né? Pelo menos assim foi nos primeiros anos do patronato, né? Pelo menos durante aí na gestão, entre aspas, né? Na condução do Padre Luiz, mas depois... Nasceu com esse propósito. Agora né? se transformou numa cor mais comercial mesmo, como a gente sabe hoje, né? Assim em todo o Brasil, né? Exatamente. Colégio de freiras, né? Em 1957, novamente ele inova com aí a fundação do primeiro ginásio da cidade. Os alunos terminavam o ensino primário e quem tinha condição mandava para Teresina ou para outro centro. Fortaleza, né? E quem não tinha, ficava, parava os estudos. Então, ele, juntamente com empresários, políticos e outros padres, criaram uma fundação, em 1957, com o objetivo de angariar recursos e meios para trazer o ginásio. Por quê? Porque o governo do estado ele renegava instalar o ginásio aqui. Não queria o ginásio União. Por motivos escusos, né? E aí o Padre Luiz foi um dos que encabeçaram aí a Fundação União. E em 1957 conseguiram instalar um curso ginasial. Ou seja, então, tanto rico quanto pobre puderam permanecer na cidade. Tem a vez, né? A possibilidade de fazer o ginásio na própria cidade, né? Isso. E nos primeiros anos de ginásio, no período em que ele não era vinculado ao Ministério da Educação, né, ao governo do estado, para você entrar você tinha que fazer um vestibular. Né? Uma prova. Então, aqui em União criava-se uma espécie de cursinhos pré-vestibulares. Preparatório, né? Dona Maria de Luz Craveiro, muita gente ia estudar com ela, né, para se preparar para a prova, porque era poucas vagas. Né? Era poucas vagas. Além da questão educacional, outro envolvimento do padre foi na questão mesmo de dar estrutura ou infraestrutura à paróquia, né? A paróquia de União, que nesse momento aí iria alcançar um outro patamar. Uma das primeiras ações dele foi a construção de uma nova capela para o patronato. Em 1956,
ele, mais uma vez, cria uma campanha, a campanha da boa vontade do pró-sacrário, com o objetivo de construir a nova capela no patronato e também dotá-lo de mobília e com um novo sacrário, né? Então, ele coloca, né, juntamente com as irmãs, colocam anúncios em jornais de circulação estadual atrás de donativos. Ele faz também, para conseguir um sacrário para a nova capela, uma campanha entre as escolas do município, a escola, o patronato, a escola dos Cocos e uma escola no Riachão. Então era uma espécie de concurso em que a escola que angariasse mais ganhava este concurso. E o patronato ganhou, né? Claro, eram as pessoas que estudavam lá, eram as pessoas de maior poder aquisitivo. E ele conseguiu esse sacrário de ouro, com uma chave de ouro também. Essa chave foi presenteada pelos bancários do Banco do Brasil, né? Então, uma das grandes efeitos do Padre Luiz, nessa questão realmente também de dar estrutura à paróquia, foi a nova capela do patronato, porque antes era dedicada a São José, era uma capelinha menor. E aí ele trouxe uma imagem de Portugal, de Nossa Senhora de Fátima, que havia chegado em 1955 e ficou lá na capelinha do Meduna até a inauguração da nova capela, né? Outra obra infraestruturante que ele empreendeu foi a reforma das torres da Igreja Matriz, né? A elevação, né? As torres eram menores, a gente sabe, inclusive tem uma foto muito famosa que a gente vê a fachada totalmente diferente. Ele infelizmente fez essa modificação, elevando e dando contornos de inspiração moura, né? Aquelas torres de inspiração moura. Tirou a configuração original, né? Bem em voga na época, onde ele colocou o relógio, né? Esse novo relógio, que ainda hoje está lá parado, mas ainda se encontra. E um dos maiores feitos dele, nessa questão de dar a infraestrutura à paróquia, foi a compra de uma grande fazenda na Santa Rosa, Fazenda Nossa Senhora dos Remédios, em 1957, também com donativos. Uhum. Ele pedia ali, fazia a campanha ali, não, dei um vintém, aqui, me deu um vintém. Será que a aquisição dessa fazenda foi com a realização da Semana Ruralista, que foi realizada? Não, também? A Semana Ruralista foi muito tempo depois. Depois, né? Ele foi uma campanha entre os grandes fazendeiros de União e as pessoas, realmente, os paroquianos, para comprar a fazenda. Ele também ganhou um bom desconto do proprietário, que era o Clarindo Pinho Borges. Certo. Né? Que ele, o pai do tio, acho que é pai do Padre Borges, né? Que já falecido. Lá na Santa Rosa. Uma fazenda muito grande, com muitas propícias para a plantação. Ele fez uma campanha só para conseguir um rebanho. Pediu um criador de União. Participaram dessa campanha, melhor dizendo. Criadores de União, Miguel Alves, José de Freitas e Teresina. Ele ia pedindo uma cabeça de um boi ali, cabeça de um bode ali. Dentro de um ano, a fazenda tinha mais de 260 animais. O homem sabia pedir, viu? Ele era bem... Era bom de papo. Ele era bom de papo, ele era bem articulado. E no mesmo ano, Francisco, ele conseguiu um Jeep. Comprou um Jeep também pedindo, né? As campanhas dele. E ele era um cara que era bem conhecido e todo mundo gostava dele, pelo menos a maioria, então ele conseguia facilmente essas coisas. Eu fico imaginando aqui, o Danilo contando a história, eu fico imaginando primeiramente, já que não tinha transporte, ou não tinha carro, né? Imagino que fosse do cavalinho, né? Cavalo. Ou num burro, enfim. Aí de longe, quando alguém ouviu o trinidozinho ali do arreio do animal que o padre andava montado, já fica imaginando que alguém, eita, lá vem o pidão. Aí depois, com a chegada do Jeep, o bip do Jeep... Esse Jeep, Francisco, deu até alguma dor de cabeça para ele, porque eu acredito que foi o primeiro Jeep da cidade. O primeiro veículo da paróquia. Sim. E o primeiro da cidade. Então todo mundo conhecia o Jeep do padre. Tem uma ocasião, uma história, eu não sei se é história, mas eu acredito que seja verídico, é que ele tinha um motorista e fez uma viagem a Teresina, né? Ele ficou no compromisso dele e o motorista foi para a Rua Paissandu. Você sabe que a Rua Paissandu, naquela época, né, era a zona do prostíbulo de Teresina. Alguém de União viu o carro lá. Só o Jeep, o padre tá no cabaré.
Só que não, né? Era motorista. Né? O padre estava no compromisso dele e o motorista foi para lá. Dizem que o motorista... Ou pelo menos a notícia foi sair assim, né? Isso. Aí, dizem que ele teria, né? O motorista teria pego um puxão de orelha devido a essa desatenção dele, né? Mas foi o primeiro veículo da paróquia que naquela época as desobrigas, que geralmente se davam em junho e julho, quando as chuvas baixavam, né? Era de cavalo. Né? E uma das atuações dele nessa questão mesmo litúrgica foi muita atenção às desobrigas, a essas viagens à zona rural, onde se transformava num verdadeiro acontecimento sociocultural e econômico, porque ele fazia essas desobrigas, ou seja, ele ia casar, ele ia batizar, e se juntava muita gente ali, né, comerciante, para vender ali um bolo, vender uma quinquilharia, e acabava movimentando aquele povoado. Ou seja, não era uma visita aleatória, era uma visita agendada, né? Onde era previamente convidado, né? Feito o convite e tal. Exatamente. Uma coisa muito interessante que ele deu foi a atenção às vocações sacerdotais. Se hoje a União é tido como um celeiro de padres e religiosos, isso começou com ele. Porque em todo evento que ele fazia, toda a movimentação que ele fazia, uma parte dos recursos era voltados para as vocações, ou seja, para mandar os filhos da terra para estudar no seminário. A gente há de destacar que nem tudo foram flores para o padre Luiz aqui em União. Um período correspondente entre 1945 a 1950, que a gente titula a historiografia unionense de Os Anos de Chumbo, né, devido à rivalidade política que se formava na época, o padre também se viu envolvido, mesmo que indiretamente. Porque, devido a ele ter amizade com ambos os dois grupos políticos, às vezes ele fora alvo de algumas represálias. Por exemplo, tem uma ocasião em que um grupo de pessoas teria feito algazarras, teria contratado bebuns e meretrizes para xingá-lo na porta de sua casa. Né? E isso depois teria sido justificado que não, era uma festa que estava sendo realizada por trás da casa paroquial e que o pessoal bebeu demais e exagerou na dose. Isso, né? Mas, por outro, o grupo político que acusava dessa algazarra ter sido realmente organizada, né? Dizia que não, era realmente para afrontar. Nessa onda de violência, que inclusive se inclui aqui os potes, o próprio Padre Luiz chegou aí ao chefe de polícia do Estado, que na época correspondia ao secretário de Segurança, pedindo providência. Que a União estava sobressaltada por tanta violência. Então ele também teve embora timidamente, ele chegou a participar nessa questão aí também, né? Pedindo aí algum tipo de providência. Agora, o grande feito dele, e que mostra realmente assim, a sua habilidade de mobilização e de organização, é a festa do centenário. 1953, que foi o maior evento, ainda tem muita gente viva da época que diz que a União ainda não viu um evento da grandiosidade dessa festa. 100 anos da criação da paróquia, né, no dia 27 de agosto. Então ele trouxe para cá, para você ter uma ideia, bispos e autoridades religiosas de todo o Nordeste. Então o bispo de Petrolina, o bispo de Salvador vieram passar uma semana em União, hospedado na casa aqui de alguns paroquianos mais abastados. Entre eles, a dona Consul Alencar, aqui na Praça Barão de Gurgueia. Né? Então, isso tudo organizado por ele. Outra questão interessante é que ele encomendou a escultura de uma réplica do Cristo Redentor para pôr de frente à igreja, que é o Cristo que a gente tem hoje. Foi retirado a cruz de madeira e colocado esse Cristo que foi esculpido pelo artista teresinense Murilo Couto. Então, a festa do centenário é uma referência que a gente tem aqui dessa habilidade do Padre Luiz brasileiro de organização. E a Semana Ruralista, 1959. O Antônio Carlos Mello, inclusive, disse que lembra vagamente, ele era criança ainda e lembra desse acontecimento. Exatamente. Né? Então, as comunidades rurais de Miguel Alves, de José de Freitas, de União, todas vieram para cá expor seus produtos. Né? Era um evento organizado pela Diocese do Piauí e pelo Ministério da Agricultura, e que em União foi organizado diretamente pelo Padre Luiz e pelo prefeito seu Gervásio Filho, na época, né, do primeiro mandato. Então, para você ter uma ideia, ali no Salão Paroquial, eles fizeram uma réplica do mapa do Piauí com o Rio Parnaíba com água. Né? Dona Terezinha
é uma testemunha ocular. Popular, né? Ela disse realmente que sim, foi uma semana de muita festa, tudo do milho, derivados do milho, da mandioca, do feijão, você tinha. Era uma espécie de feirinha do sindicato, multiplicado ao quíntuplo de grandiosidade. Então, também um acontecimento empreendido pelo Padre Luiz. Em 1957, em meio a essas conquistas que ele angariou, ele foi colado, ou seja, ele permaneceria na cidade até o final da vida. Porém, umas polêmicas à parte, fizeram com que, em 1961, ele fosse transferido, enviado para Elesmão Veloso, onde logo em seguida ele vai a Altos, onde permanece até 1980, onde ele falece aos 67 anos. Razoavelmente novo ainda, né? E, resumindo, foi, com certeza, assim, fez muito mais do que muitos gestores municipais aqui em União, sem dúvida. Se a gente for analisar todo o legado dele, todo esse compêndio de obras que ele trouxe para a cidade, ele fez muita coisa. Deixou muita gente de cara dobrada com ele, exatamente, né? Pescoço... ele não era unanimidade, como ninguém é, mas, de certa forma, foi o padre mais popular e mais realizador da paróquia de União. Bom, e hoje, portanto, foi o penúltimo, né? Penúltimo episódio das Isso. séries Vigários da União. Na próxima semana nós finalizaremos falando do polêmico Padre Isaac, dos espanhóis Padre Javier Mena, José Gonzalez e o Padre Carvalho, né? Também um pouco polêmico. Esse aí também foi bem... mas também arregaçou muito as mangas também. Foi muito assistencialista também, né? Exatamente. Série Vigários de União com Danilo Reis. Oh